E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a Siciliana Clássica, que acontece no tabuleiro depois do lance C4, C5, cavalo F3, D6, D4, peão porco, cavalo F6, cavalo C3 e agora cavalo C6. Então é um lance de desenvolvimento, ataca as casas de D4 e as casas de E5. A clássica também pode chegar nessa ordem de lances aqui também, com cavalo C6 direto. Né? E aí, quando o cavalo F6. E aí o preto pode jogar com D6 aqui. E a gente chega na mesma posição por outra ordem de lances. Bom, a linha principal aqui da Siciliana Clássica é o lance bispo G5, que é a variante Richter-Hauser. A ideia é tomar em F6 e dobrar os peões das pretas. Então, a linha principal segue com E6. As pretas podem jogar com G6. Não é tão aconselhável assim, mas é um lance completamente jogável. E aí, bispo por, peão por. Dama D2, bispo G7 e roque. E o preto vai tentar compensar a estrutura quebrada aqui com um possível F5 em algum momento para abrir a diagonal para esse bispo. Agora que as brancas não têm o bispo das casas pretas, né, para se contrapor ao bispo de G7. Né. Contra o lance C6, o lance principal aqui é a dama D2 para defender o peão de G5, ou peão, o bispo de G5. Dama D3 é um lance possível também, para passar a dama para G3 rapidamente. Mas vou focar no dama D2. Aí A6, que é um lance típico das sicilianas em geral. O preto vai jogar B5 em algum momento. Roque grande. Bispo D7, para trazer a torre para C8 o quanto antes. E preparar B5, já que o cavalo está defendido agora. E aqui o branco tem várias alternativas. No geral, o branco vai tentar jogar no centro e na ala do rei, como no geral é o que acontece nas sicilianas mesmo. Né? E as pretas vão tentar jogar no centro e na ala da dama, onde elas têm mais forças. Então, por exemplo, F3, né, defendendo o peão e preparando algumas ideias como G4, bispo E7 e aí H4. E aí o branco vai tentar ganhar mais espaço aqui na ala do rei e o preto vai tentar jogar lances como... Tanto que aqui tem uma ideia meio estranha que é H6, bispo E3 e agora H5. Com a ideia que a gente expulsa o bispo de E3 e agora o H5 serve para evitar G4. É um lance bem temático nessas estruturas, tá? Atrasa bastante o ataque das brancas aqui. Porque, por exemplo, se a gente joga um lance como Rock, G4 e G5 tá chegando na voadora já, né? Então é importante a gente incluir esse lance H5 aqui para controlar a casa de G4. Bom, dito isso, vamos ver outra variante. Tem o ataque sozinho, que é o lance bispo C4. E, bom, a ideia do bispo C4 é mirar lá no peão de F7, colocar o bispo numa diagonal bem ativa. Normalmente se segue com E6, bispo B3 e agora A6. E as brancas, de novo, vão tentar um ataque no centro e na ala do rei com esse bispo aqui. As brancas têm muitas ideias de jogar F4 F5 para abrir justamente essa diagonal. E as pretas, no geral, vão tentar jogar, por exemplo, bispo E7 e roque, tentar eliminar esse bispo e criar contra-jogo na ala da dama com lances como bispo B7, torre C8. Uma ideia um pouco mais posicional é o lance dama B6 aqui, que força as brancas a jogar, a mexer o cavalo, né? Por exemplo, cavalo de D2. Só que com o cavalo de D em E2 já não tem tantos temas táticos. Porque, por exemplo, na linha do EC, é que aqui... Tá, vou tentar mostrar de uma maneira mais adaptada. Mas, por exemplo, quando o preto joga um lance como cavalo D7 aqui, só para tampar a defesa do bispo, surge temas como bispo por E6 aqui. E depois de F por E6, cavalo por E6. E aqui, esse tipo de sacrifício é muito incômodo, porque a dama tem que sair, né? E tem que defender a casa de C7 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, dama 5. E tipo, o roque e as pretas têm que compensar. Bispo D2 ameaçando o cavalo D5, porque roque tá levando o cavalo F6, na verdade, né? Atacando o cavalo. E quando tira o cavalo daí, o preto já começa a dar uma arrumada na posição. Então, bispo D2 é um lance mais forte para preparar o lance cavalo D5. E aí, apesar das pretas estarem com uma peça a mais, a posição fica meio desorganizada, né? Só para ilustrar. E aí, sem o cavalo em D4, jogando o cavalo de D2, já não tem mais os temas em E6. E aí o preto não precisa mais se preocupar com isso. Cavalo B3 é uma alternativa também. Mas aí o bispo de C4 pode ficar um pouco estranho agora, né? Já que ele não tem a casa de B3 para fugir.
Outra opção é o lance bispo E2, né, que é a variante clássica da clássica. A ideia é simplesmente desenvolver as peças e rocar. Tanto que tem uma partida nessa variante na parte de estratégia, eu acho. Mas enfim, sem muitos detalhes. E5 é o lance principal, lutando pelo centro. Cavalo B3. E aqui tem várias opções. Normalmente o preto joga com bispo E6 aqui, para aumentar o controle da casa de D5 e preparar D5 algum dia. Cavalo F3 é uma opção também. E as pretas normalmente jogam com H6 para evitar o lance bispo G5 seguido de bispo por F6. Roque, bispo E7, torre 1, roque e H3. E o branco vai tentar jogar no centro e provavelmente na ala do rei. E as pretas vão tentar jogar com bispo E6, torre C8 no centro e na ala da dama. Bom, as brancas também podem jogar com bispo E3, mas o bispo em E3 aqui já é um pouco mais delicado porque tem que ver lances como o cavalo G4 aqui. Incomodando o bispo de E3. Mas é completamente possível. E se o preto jogar um lance como E6 aqui, acaba transpondo para a próxima variante, que é a variante do F3, né? Que é conhecido como ataque inglês nessas posições. É exatamente igual ao ataque jugoslavo que a gente viu na Dragão, né? O mesmo setup, dependente do nome. Então E5, cavalo B3, bispo E6, bispo E3. Bispo E7, dama D2, roque. Roque. Roque não, peraí. Se rocar grande aqui, as pretas têm ideia de A5 aqui. E aí A4, A3 está chegando meio rápido demais. O preto pode jogar A5 direto também para desencorajar o roque grande. E aí o branco costuma jogar com bispo B5 e aí de uma maneira um pouco mais posicional. O branco vai rocar pequeno e aí argumentar que o lance A5 enfraqueceu demais a ala da dama. E por fim, a linha do G3. Que é bem típica, lance G3 em muitas sicilianas, jogar bispo G2 e roque, desenvolver com calma. Aqui as pretas têm a opção de jogar com G6 e transformar numa dragão, mas se quiserem manter no espírito da clássica, E5, cavalo E2, bispo E7, bispo G2, roque, roque. De novo, as brancas normalmente vão jogar na ala do rei. Aqui até dá para jogar lances como H3 e G4, cavalo G3, umas ideias nesse sentido. Bispo E3 tentar um ataque na ala do rei e as pretas vão jogar bispo E6, torre C8, A6 e B5 no espírito da siciliana. Bom, dito isso, vamos para a nossa partida. A partida que eu separei hoje é a partida do Fischer contra o Gligoric, num Candidatos de 1959. Então foi uma siciliana clássica, foi um ataque sozinho. Só que aqui o Gligoric jogou com G6, que acaba misturando a clássica e a dragão, né? A clássica e a dragão são muito semelhantes nesse sentido, dá para transpor a clássica para dragão, né? Então, fica a dica aí. Então, veio F3 e aí cavalo A5 para eliminar o bispo de B3, que normalmente é uma peça meio incômoda. Segue o bispo G5, bispo G7, dama D2, H6, né? Questionando o bispo. O Fischer prefere jogar com bispo E3 para ficar de olho aqui no roque, né? Então o preto não vai conseguir rocar porque o peão de H6 vai cair. Seguiu torre C8, colocando a torre na coluna C. Roque grande e cavalo C4. E aqui, no geral, não é uma boa ideia deixar as pretas tomarem esse bispo, né? Principalmente na dragão, porque aí o bispo de G7 fica sem adversário nas casas pretas. Aqui o Fischer jogou com dama E2, que eu acho que pode ser uma decisão totalmente questionável. Porque bispo C4, torre C4, igual a gente viu na dragão. E aí rei B1. E aí o branco vai tentar jogar G4, cavalo D5 e tal, né? São ideias típicas aqui. E o preto não consegue rocar, né? Então a gente pode até mudar os planos aqui, jogar a torre de H1 e tentar jogar F4 e E5 para explodir o rei das pretas no centro. Mas quando joga dama E2, cavalo E3, dama E3... e roque, o bispo de G7 vira uma peça monstruosa aqui. Mas vamos ver como o Fischer tentou atacar na ala do rei sem o bispo de E3. Então, veio G4, dama A5, controlando a casa de... controlando a fileira 5 e começando a pressionar aqui. H4. As pretas podem ter algumas ideias do tipo de torre por C3 aqui e jogar na compensação. E, bom, torre C8, e na prática a posição das pretas é jogável isso aqui. É uma ideia.
Aqui jogou E6 do Grigorich, que pode ser questionável também. Mas eu não sei exatamente como é que ele continuaria o ataque, né? Talvez B5 aqui para acelerar, mas aí G5 é meio chato já. Mas enfim. Veio E6. Cavalo de D2. Um lance que a gente viu na partida do Karpov. E aqui ganha mais força, né? Dá um apoio aqui para o cavalo em C3. E aumenta a pressão aqui no peão de D6. Veio torre C6. G5. HG, HG. E agora abriu a coluna H para as peças das brancas, né? Cavalo H5. F4. Provavelmente com ideias de F5. Ou também jogar com o cavalo G3 para tirar esse bloqueio que tem na coluna H. Seguiu torre de F8. Rei B1. E agora dama B6, tentando trocar as damas, né? Para tentar diminuir o potencial de ataque das brancas. Mas aí veio dama F3. Podendo ter ideias de torre para H5. Torre C5. Dama D3, atacando o peão de D6. E aqui o Grigorich jogou bispo por C3. Que pode ser questionável de novo dar o bispo, né? Mas aqui eu acho que ele já estava entrando, ele entrou meio em pânico aqui, porque, bom, tá caindo em D6. Se jogar um lance como torre C6, acho que eu jogaria um lance... Ah, não, cavalo G3 tá levando sacrifício aqui em C3, não. F5 pode ser uma ideia, E5 é uma ideia também, aproveitando que o bispo de D7 está no ar ali. Então, acho que ele tentou medidas drásticas aqui já. Ele jogou bispo por C3, veio o cavalo por C3, e aí ele tomou o peão de F. Só que é meio suicídio, né? Porque veio dama F3. E para onde o cavalo vai agora, né? Se jogar E5, a casa de D5 fica muito fraca. E lances com o cavalo E2 já estão meio que ganhando a partida por causa desse monstro aqui em B3. Veio o cavalo H5, só que aí torre para H5. G para H5 e dama para H5. Que é um sacrifício temático. E agora tá vindo torre H1 e G6 também em alguns casos. Para quebrar totalmente o resto que sobrou ali das defesas do rei. Seguiu o bispo E8 para evitar G6 por um tempo. Dama H6, preparando G6. E aí que sacrificou a qualidade aqui, o Grigorich. B por, torre por. Só que aí veio o G6, quebrando o último soldado das pretas aí. F por G6, torre H1. E depois de dama D4, dama H7, as pretas abandonaram. Porque depois de rei F8 tá levando torre F1 cheque, né? E aí, abraços. Bom, essa foi essa pequena introdução à siciliana clássica. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo.